Aí, nós já estamos ao vivo, Fernando. Fernando, boa noite de novo. É uma alegria a gente estar por aqui. Coincidência ou não, a gente estava mais ou menos se programando, era para você vir daqui a 2 semanas para a região, né? E não, quando a gente começou as parábolas, nem estava programado e acabou chegando próximo do que a gente estava combinado. Então, Isso aí. Fernando, boa noite, muito obrigado por ter aceitado o convite desse projeto que a gente começou agora por causa da pandemia. É uma alegria muito grande, a gente não se conhece pessoalmente, mas com certeza logo, logo nós vamos estar juntos. Com E certeza. mesmo não sendo presencial, nós estamos muito felizes com a sua participação. Inclusive, depois, no final, até gostaria que depois você divulgasse o livro, que eu conheci você por conta do livro que o Orson me indicou. Ah, que Tá bom, bom? obrigado. Fique à vontade. Mais uma vez, obrigado. No finalzinho, a gente se despede. Para quem não conhece ainda, o Fernando vai se apresentar. Fernando de Souza, lá de Itararé, mas ele faz as apresentações para quem não conhece ele ainda. Fernando, fique à vontade. Obrigado, meu amigo. Até já. Muito bem. Boa noite, gente. Todo mundo bem? Todo mundo legal? Graças a Deus, né? Então, eu sou Fernando de Souza, sou de Itararé, que divisa com o Paraná. É uma região mais fria, então, né? Hoje está bem friozinho aqui e nós estamos na doutrina desde a infância. Fazemos palestras já há 10 anos e temos atividades na USE, aqui da Intermunicipal de Itararé, presidimos uma casa espírita, trabalhamos em 2 casas espíritas, e no ano passado eu comecei uma nova etapa da minha vida. Foi quando surgiu o meu primeiro livro, aqui o Noites Inesquecíveis, livro que eu devo muito, primeiramente a Deus e a Jesus, naturalmente, mas eu devo muito a dois grandes amigos e irmãos. Primeiro ao Jamiro Santos Filho, também palestrante, escritor, grande amigo, irmão, conversamos quase todos os dias pelo WhatsApp, e no final de 2019 saiu o Estação Final, esse agora pela La Chatre. Então, eu também agradeço muito meu editor pela La Chatre, Pedro Camilo, que está fazendo doutorado lá em Portugal. Se estiver nos vendo, Pedrão, um grande abraço. Então, nós estávamos, a partir do ano passado, havíamos entrado num novo momento da nossa vida, né? Correndo fazer palestras pelas cidades, levando o livro. Esse ano também havia muitas palestras já agendadas, mas agora, como estamos em casa por força da pandemia, tivemos que buscar um jeito, né? Afinal, eu acredito que um dirigente espírita, um palestrante espírita, um trabalhador que tenha também nas suas atividades a oratória, ele deve vir para a live, ele deve vir para o Facebook e continuar movimentando essa doutrina consoladora que é a nossa doutrina espírita. Eu que agradeço o convite, Alexandre. Estaríamos aí sim, não nos faltará oportunidade, com toda certeza, e um projeto muito bacana esse a respeito das parábolas. Estou muito feliz de poder falar a respeito delas. Alguém viu a viola ali no canto, eu estou com o violão aqui no outro lado, eu tenho aqui um piano que não está aparecendo, que eu também sou músico, sou comerciante, sou músico, então a gente vai cantar no finalzinho, vamos fazer uma música para encerrarmos muito bem a noite. O tema da minha parábola é o ladrão da noite. É uma parábola do Evangelho de Mateus que ela é pequena, eu até não imaginava que ela fosse parábola, mas durante as pesquisas que eu fiz, ela é também considerada uma parábola, e é muito interessante. Mas, antes de entrarmos especificamente nela, eu gostaria de contar uma história que eu vivi na infância, que tem tudo a ver com as parábolas do Cristo. É bem engraçada. É rapidinha. É, eu sou de Itararé e eu nasci na Vila Osório, uma vila aqui que na nossa cidade é muito conhecida. E eu sempre brinco que ninguém nasce impunemente na Vila Osório. Vai amar futebol. Porque na Vila Osório se encontra o estádio da Associação Atlética Itararé. No coração da vila é um estádio. E eu nasci a 100 metros desse estádio. Então, desde muito pequeno, sou doido por futebol. A Associação Atlética Itararé sempre foi o nosso play center. Nos finais de semana, muito futebol, muita movimentação. O bairro naquela época era muito humilde, na minha infância. Hoje ele já tem uma autonomia aqui na cidade. E eu, nesse,
naquela época, as diversões que uma criança tinha era desenho animado ou bola ou futebol. Então, esses eram os dois entretenimentos nossos. E eu cresci lá. E, paralelo a isso, cresci ouvindo meus avós, ouvindo rádio, futebol, tios, minha mãe, enfim, futebol sempre fez parte da nossa vila, da nossa família, do nosso dia a dia. Eu estou falando tudo isso a respeito do futebol, porque quando eu comecei o meu processo de alfabetização, com 7 anos e meio, eu tinha como costume, quando eu comecei a juntar as sílabas e formar as palavras, chegar na estante de livros do meu avô, da minha avó e da minha mãe, nós morávamos com os meus avós, tirar um livro da estante e ler, juntar ali as sílabas. Então, lia nosso lar, nosso lar. Ia lendo, só tinha livro espírita, né? Não é que um dia eu retiro um livro e eu leio assim, Parabolas de Jesus. As Parabolas de Jesus. Fiquei doido. Falei, nossa, Jesus gostava de futebol também. Jesus gostava de bola. Olha que coisa interessante. E fiquei encantado com aquela possibilidade que para mim era real. Porque eu entendia que aquela palavra, ainda que desconhecida, parabolas, eu não entendia nada de acento ainda, né? Não tinha chegado a esse ponto. As parabolas de Jesus nos mostravam, evidenciavam que o Cristo, de algum modo, tinha tido contato com o futebol. Vejo que a ingenuidade de uma criança empolgada com uma descoberta, julgando ter feito uma descoberta. Claro que não era nada disso, mas eu fiquei encantado, porque Jesus, aquele livro, possivelmente, dizia a respeito do modo como ele via o futebol, das suas possíveis táticas para um time, ou coisas do tipo. E eu fiquei boquiaberto, muito feliz. Eu que já simpatizava, de algum modo, tinha uma curiosidade saudável em relação ao Cristo, ao vê-lo que ele, na minha ideia de criança, naquele momento, era apaixonado por futebol, eu ganhei o dia. Então, volta e meia, eu passava pelo corredor da nossa casa, estava o quadro do Cristo. Eu falava, pensava comigo, o Cristo, que posição que ele jogava, será, né? Que time que tinha lá na terra dele? Vejam só a ingenuidade de uma criança. Aquele escritor e psiquiatra Augusto Cury, ele tem uma coleção chamada O Mestre dos Mestres, né? Então ele nos diz que nós temos, no tocante às lembranças, às recordações, nós temos um mecanismo interessante chamado RAM, Registro Automático de Memória, onde ele nos explica que, de uma escala até 10, quanto maior tenha sido a emoção de um momento, maior a qualidade daquela lembrança, mais ela ficará guardada, retida com minúcias. E pelo fato de eu me lembrar com nitidez desse dia em que eu achei que Jesus era ligado ao futebol, com certeza foi uma emoção considerável, né? Como e quando isso se desfez, eu já não sei. Não sei, porque acho que foi gradativo, né? À medida que fui crescendo e descobri o acento agudo e vi que não era parabolas, não tinha nada a ver com futebol, eram só parábolas. Mas a lembrança boa ficou. A lembrança boa ficou. E veja só que interessante, né? Então ela foi se desfazendo, acho que de modo empírico. Eu não lembro da ruptura. Eu lembro do dia em que eu tive esse doce engano, esse maravilhoso e infantil engano de que Jesus era ligado ao futebol, porque o livro estava escrito Parabolas do Cristo. Né? Muito bem. E hoje, olha só que interessante, né? Nas voltas que o mundo dá, nas voltas que a vida tem, eu sou convidado pelo Alexandre, por essa página tão bacana que eu sigo, o Centro Espírita Amigos do Bem, para falar sobre uma parábola. Poxa vida, fiquei muito feliz, fiquei muito contente, procurei contato com todo carinho com essa parábola que foi a minha escolhida e esperamos aqui que possamos ter alguns instantes, alguns minutos de uma reflexão saudável, positiva, né? E ao final, como eu falei, encerramos com uma musiquinha. Muito bem. A parábola que nós escolhemos tem como nome, como vocês podem ver aí, O Ladrão da Noite. No Novo Testamento, ela está no capítulo 24, mais especificamente no versículo 43. Esse capítulo 24 do Evangelho de Mateus, conforme nos diz
Eliseu Rigonati, no Evangelho dos Humildes, esse livro está em tudo que é estante de espírita, né? Impressionante, né? Esse era da minha família, a herança dela, trouxe aqui para a minha estante. Foi adquirido nos anos 80. Então, esse capítulo 24, ele tem como título, digamos assim, as exortações em relação ao futuro. E Jesus nos chamando a atenção, através de, conforme diz as teorias religiosas, através do de sermões proféticos. Jesus estava nos lançando situações possíveis de ocorrerem no nosso futuro. Então, esse capítulo tem, digamos assim, essa nuance de ser um capítulo que nos fala do tempo vindouro. E Jesus se utiliza, durante todo esse capítulo 24, de muitos recursos, né? Recursos com cores fortes, como o Evangelho nos fala. Então, ele fala muito de anjos, de trombetas, ele usa símbolos fortes para que a situação ficasse marcada na mente coletiva da época, né? Então, o nosso Eliseu Rigonati nos diz que, sobretudo a partir do versículo 36, que então é o texto que compreende o nosso capítulo, o nosso versículo 43, o Eliseu Rigonati diz que o sermão continua, a exortação para a vigilância. Então, vocês vejam, esse versículo que eu vou ler, o Eliseu Rigonati diz que ele se referia à vigilância que o homem deveria ter, vida afora, a respeito do que realmente seria interessante para o seu espírito imortal, para que ele não se deixasse perder, se complicar vida fora. Estivesse atento, porque nós não saberíamos ao certo quando o Senhor chegaria. O Senhor, nós entendemos hoje, conforme o Eliseu nos explica aqui, seria o tempo de transição e a definição desse novo mundo do regenerador, mas que então estivéssemos preparados para ele. E que para isso deveríamos estar vigilantes. Pois bem, como eu falei, o versículo que realmente nos importa aqui é o versículo 43. O capítulo é o 24, o versículo é o 43. Aonde essa parábola tem só 3 linhas. Ou seja, ela é muito pequena, mas ela dá pano para manga. Vou lê-la. Sabeis que, se o pai de família soubesse a que hora havia de vir o ladrão, vigiaria, sem dúvida, não deixaria saquear sua casa. Olha só. Então, Jesus nos diz assim: será feliz o homem que souber a que horas e por onde entra o ladrão, porque então ele terá tempo de se resguardar, de se proteger, para que o ladrão não adentre o seu lar e não acabe levando aquilo que lhe pertence. Por isso que ela leva esse nome, o ladrão da noite. Muito bem, né? O ladrão que vai entrar na minha casa. Então é interessante que eu saiba a hora que ele chega e por onde ele vai entrar. O que nós podemos tirar disso aí? Qual é a analogia? O que podemos trazer para a nossa vida prática, didática, nesse nosso contexto atual de mundo? Primeiro, vamos dar uma pincelada no que seja a evolução espiritual. É interessante, rapidinho a gente já chega, então, no ponto necessário. Então, nós sabemos, a doutrina espírita nos explica, que nós chegamos à primeira encarnação de uma maneira primitiva, no mundo primitivo. Espíritos que serão muito mais, nessas caminhadas iniciais, movidos por instintos do que por sentimentos, né? E que aos poucos vão se depurando. E aí a nossa rota, a nossa marcha evolutiva vai se processando. Essa é a ideia, esse é o nosso roteiro. Então nós vamos de encarnação a encarnação, vamos tendo os estímulos adequados das vidas, enquanto homem primitivo, do meio que nos cerca, que nos serve de educador, que nos serve de mestre. Vamos caminhando, vamos andando. E aí, lá um dia, depois de muitas e muitas e muitas reencarnações, porque o processo no estágio mais primitivo ele é muito longo. Ele é muito longo porque as lições precisam ser reiteradas, as provas precisam ser muito, muito repetidas. Então, é o período que mais se arrasta na nossa história evolutiva.
é esse do estágio primário, como alguns também chamam de primitivo. Então, a certa altura, depois de muito reencarnar, desencarnar, reencarnar, desencarnar, quase que num mecanismo automático, nós alcançamos a chamada idade da razão. Momento onde nós, através de todas as provas que tivemos até ali, até aquele momento, até aquele instante, fomos estimulados e fomos nos desenvolvendo. E agora nós já somos entendidos pela espiritualidade como uma criatura que atingiu a razão. Quando isso se deu? No livro Libertação, o André Luiz ouve de um de seus instrutores que nós, humanidade, pessoas comuns, nós que aqui estamos nesse momento, atingimos a razão há 40 mil anos. Há 40 mil anos, gente. Há 40 milênios, diz o nosso benfeitor para o André Luiz no livro Libertação. Ou seja, já faz um tempinho, né? Já faz um certo tempinho. Há 40 mil anos, nós atingimos a era da razão. Aí eu fui procurar, porque corriqueiramente a gente fala tanto, né, de razão, atingir a razão, o homem racional, enfim, mas eu fui no dicionário, beber da fonte, buscar significados para esse termo, razão. E olha o que eu encontrei. Razão é a faculdade de compreender, ponderar e julgar. A faculdade de compreender, ponderar e julgar. Vamos passo a passo. Ou seja, o dia que nós atingimos a razão há 40 mil anos, nós entramos na condição de compreender o meio em que vivíamos. Entender, apreender. Muito bem. Isso feito, nós tínhamos então a possibilidade de ponderar, analisar aquele mundo que nós havíamos compreendido, para que então julgássemos o que seria necessário nas nossas ações, nas nossas atividades, nas atitudes. Isso é a razão. É a faculdade de compreender, depois de compreender, ponderar, examinar aquilo que foi compreendido no primeiro instante, e aí julgar / agir. Então, há 40 mil anos, nós já éramos considerados criaturas passíveis de compreender o que é o bem e o mal, por exemplo. Nós já entendemos, há 40 mil anos, que o mesmo fogo que nos aquecia lá no fundo da nossa caverna, ou nos auxiliava no cozimento do alimento, poderia ser usado como uma arma, se eu fizesse uma armadilha para um outro homem primitivo que eu não gostasse e o jogasse naquele fogo. Eu entendi que a natureza em si, maravilhosa, é neutra e poderia ser usada do melhor modo possível, mas eu também poderia utilizá-la para fins malsãos. Eu compreendi, eu ponderei a respeito e eu julgava as ações adequadas para aquele instante. Isso passou a ocorrer há 40 mil anos. E nós vimos caminhando, então, de milênios a milênios, evoluindo, aumentando o nosso poder de razão, nosso poder racional, até que, então, passados 38 mil anos, de considerados já dotados de razão, o Cristo veio até nós, há 2.000 anos. Se nós somos racionais há 40 mil, o Cristo veio até nós quando tínhamos 38 mil anos de razão. Ele veio. Qual era a sua ideia? Primeiramente, por que ele veio? No livro A Caminho da Luz, o Emmanuel nos diz que o Cristo veio porque nós havíamos alcançado a maioridade espiritual. Nós havíamos atingido a razão há 38 mil anos, e ela também foi se aperfeiçoando, afinal, tudo se aperfeiçoa. E então, quando chegava 2.000 anos atrás, nós já estávamos considerados criaturas que haviam atingido uma maioridade na questão do raciocínio e que agora devíamos receber o governador. Deveríamos receber aquele que construiu esse planeta com a sua pleiade de colaboradores. E o próprio Cristo, então, veio, esteve entre nós. Começou a sua trajetória a partir dos 30 anos, né, como a lei permitia, e, basicamente, na questão das teorias, das orientações, ele reafirmava
muitas coisas que os profetas que o antecederam haviam dito, mas ele também lançava novos desafios, lançava novas balizas, novos paradigmas, todos passíveis de serem alcançados. Caso contrário, ele não nos havia proposto tais desafios evolutivos. E ele tinha a sua metodologia, né? Às vezes ele falava de modo claro, às vezes ele falava de um modo para a época incompreensível. Havia um teor psicológico naquele ensinamento, então ele dizia: ó, agora vocês não vão entender, no futuro, aguardem. Mas ele também tinha a metodologia das parábolas, que nada mais era do que trazer um ensino, uma reflexão a respeito da conduta moral, do aperfeiçoamento do ser, através de coisas corriqueiras e comuns do dia a dia, natureza, objetos do cotidiano do próprio lar, animais, enfim. E ele, então, em certo momento, nesse discurso profético, nesse capítulo voltado, né, a discursos proféticos, exortações desse tipo, ele então nos fala: o homem, o dono da casa, que esteja atento e saiba por onde e que horas entra o ladrão, para que então possa se precaver. Interessante. Ele fala ao homem, o dono da casa. Daí ele fala que esteja atento esse homem, para que ele saiba quando surge o ladrão e por onde esse ladrão vai entrar. Vejam só que interessante. Vamos trazer em definitivo, então, essa beleza que ele nos pintou de um modo parabólico para uma coisa real, concreta, que pode ser utilizada na nossa vida, no nosso dia a dia. O dono da casa, o homem adulto, somos nós, que já atingimos a maioridade espiritual, tanto que ele veio, ele desceu. Nós já éramos considerados adultos e donos da casa. Qual casa? Na minha própria mente. Eu já era intelectualmente ativo. Então, eu era o homem da casa. Quem são os ladrões? Quem é o ladrão? São os meus defeitos. São as minhas falhas. Então, feliz daquele homem que começa a detectar em si os defeitos que precisam ser corrigidos. Que precisam, então, ser... Voltamos à questão da razão. Precisam ser compreendidos, né? Detectados, compreendidos, analisados, que é o segundo passo, e depois julgados, e que haja uma ação a respeito deles. É isso que o Cristo nos propõe. Nós somos o dono da casa, o ladrão são os nossos defeitos. Mas é interessante que ele nos convida a observarmos por onde o ladrão entra, para que então saibamos como agir, como se defender. Muito bacana essa colocação. E aqui nós entendemos do seguinte modo. Quando nós passamos a detectar os nossos defeitos, os nossos equívocos no dia a dia, nós também podemos compreender o momento em que aqueles equívocos ocorrem, em que aqueles deslizes acabam acontecendo, em que as derrapadas surgem. Então, eu posso, sabendo que em momento X eu perco a paciência, eu me preparo para aquele momento, para aquele enfrentamento, para aquele instante. Sejamos ainda mais didáticos, né? Eu vou pegar um exemplo meu, particular, e vou voltar para o futebol de novo. Se vocês me perdoem, mas é o que me veio à mente aqui. Eu joguei bola na associação a vida toda, como eu contei no início, desde pré-mirim até júnior. Não cheguei a ser profissional, tive tudo para ser, mas não deu certo. Eu tive tudo. Tive bola, tive chuteira, tive calção, não tive talento. Só isso que faltou. O resto eu tive tudo. Mas nunca deixei de jogar. E há uns 10 anos eu quebrei o tornozelo jogando bola. Parei um tempo, fiquei uns anos parado, voltei em 2015, há 5 anos. Voltei para o meu futebolzinho de quartas à noite e finais de semana e campeonatos. E, claro, já estava na atividade espírita. Era presidente da União Espírita Allan Kardec, presidente da USE Intermunicipal aqui de Itararé, vice-presidente da USE Regional de Sorocaba. Já estava escrevendo o meu primeiro livro, O Noites Inesquecíveis, que são os relatos de casos que nós vivenciamos nos trabalhos mediúnicos das terças-feiras e que muito me emocionaram, me sacudiram. Enfim, Evangelho no Lar, ministrando cursos, seminários, no dia a dia. Muita atividade. Mas eu não percebia que assim que eu voltei a jogar futebol,
dentro do campo eu mudava. O homem velho vinha à tona. E eu me deixava levar pelo calor da partida, o que acaba sendo comum. Bota 22 marmanjos correndo atrás de uma bola, eles, para desestressarem, acabam se estressando. Então, começava a brigar por causa de um lateral, foi falta, não foi falta, e às vezes a situação ficava um pouquinho mais quente, o que é uma tristeza, mas acabava acontecendo. E lá um dia, a ficha caiu. E eu fiquei muito triste comigo mesmo, porque eu estava no meio de um bate-boca. Então, lá 10 caras ali falando, foi, não foi, foi, não foi, foi, não foi, com uma certa rispidez, e eu no meio também dando de dedos. Nossa, a hora que a ficha caiu, eu fiquei muito envergonhado comigo mesmo. Falei, o que é isso? Eu estou deixando vir o homem velho, o homem de guerra, numa partida de futebol. Isso não pode acontecer, que vergonha de mim. Em relação aos demais, não tenho nada com isso. Como dizia o nosso querido e amado Chico Xavier, dou aos outros o direito de serem como bem entendam. A mim, me obrigo a ser o melhor, a ser o que devo ser, o melhor possível. Então, a minha preocupação foi comigo naquele instante. Falei, poxa, do que me propõem atividades espíritas e tal, e difusão do evangelho, perco a cabeça numa partida de futebol, mas está muito errado. Ou seja, naquele momento, houve, como nós vimos aqui, a compreensão da falha. O primeiro passo da razão. Eu compreendi que eu errava. Me envergonhei com isso. Eu lembro que cheguei, contei para minha família, falei, nossa. Então eu ponderei a situação, que é o segundo passo da razão. Compreensão, análise ou o ato de ponderar, e então eu julguei, agi, algo precisa ser feito. Voltando na parábola do Cristo. O ladrão estava entrando na minha casa e furtando a minha tranquilidade durante a partida de futebol. Eu estava irascível, eu explodia, eu me deixava contagiar por aquele ambiente de confronto de duas equipes. Ou seja, o ladrão estava entrando ali corriqueiramente, meu amigo. Por qual janela? Pela janela do esporte, pela janela do futebol, que deveria ser um lazer, um prazer, um exercício. Detectei. O ladrão entra no momento do futebol. Muito bem. O que é que você vai fazer com isso agora? Jesus recomendou que, então, eu observasse por onde ele entra, para que tivesse tempo de fechar a janela, para que, então, ele não tivesse mais a entrada na minha casa, ou seja, no meu mundo íntimo. O que eu busquei? Cada um vai encontrar os seus meios. Eu estou dando aqui, poxa, humildemente, a experiência minha, né? Cada um que reflita por si. E são tantos ladrões que ainda temos, né, gente? Aí a necessidade de, mais do que nunca, estarmos em busca, refletirmos, estarmos correndo atrás da detecção desse ladrão, da compreensão de qual janela ele está entrando na nossa casa, para então agirmos. Qual foi a minha ação em relação a esse ladrão para que ele não entrasse mais? Eu meditei que todos os dias, antes de ir para o futebol e a caminho do futebol, eu fosse falando para mim mesmo aquilo que se tornou um mantra. Você vai ser calmo, tranquilo, isso aqui é esporte. Você não está aqui para conturbar nada. Tenha juízo, tenha vergonha. Você vai jogar futebol, vão ocorrer as faltas, bola vai sair para lateral que não vai ser, vai ter escanteio que o juiz não vai dar. Paciência. Você viu que o ladrão te roubava isso, você encontrou a janela que ele entra no momento da prática do esporte, agora você vai trancar essa janela. E desde então, tem dado certo. Desde então, eu tenho conseguido algum êxito nisso, porque a orientação foi do Cristo, não foi minha, eu não cheguei à toa nisso. A orientação é do nosso grande governador. Então, agora eu tenho esse costume, seja nos treinos ou já nas partidas de campeonato, eu já vou para o campo pensando, é esporte, somos todos amigos, é futebol. Eu não vou perder a paciência. Eu não vou fazer nada que acabe me deixando triste posteriormente daquele ato feito. É o meio que eu encontrei. Detectei, percebi que estava sendo roubado, detectei por onde o ladrão entrava e acabei tendo essa ideia. Tem dado certo. Então, os ladrões são os nossos efeitos. Para aquele que é irascível e ele perde a paciência quando o debate é político,
ele odeia o ex-presidente e ama o atual, ou vice-versa, né? É um discurso que, infelizmente, está muito em voga e tem gerado até conflitos. Se ele perde a estribeira naquele momento, se abstenha de entrar nesse debate. Ou se prepare muito bem para ele. Se ele detecta que o problema é a explosão colérica no debate político, se afasta do debate político ou se prepara. Há pessoas que podem vir a detectar, nossa, eu sou maledicente, estou pensando nisso agora, tenho esse costume feio, falo das outras pessoas. Fala quando? Quando eu me junto com o Zezinho e com o Joãozinho. Então se prepare, para que quando estiver ao lado do Zezinho e do Joãozinho, não caia na armadilha da maledicência. Mude o assunto, se for preciso, se afaste, com educação, com jeito, mas não permita que o ladrão entre por essa janela que você detectou e leve a sua paz. E com isso ele detenha um pouquinho mais o seu processo, o nosso processo de crescimento espiritual, o nosso processo evolutivo. A ideia é essa, meus queridos. Mas alguém pode pensar, mas será que é fácil, né, todo esse processo? Sim, ele é plenamente possível. Tanto que o Cristo nos falou dele há 2000 anos, e nós evoluímos bastante de 2000 anos para cá. Sobretudo, por exemplo, no campo científico-tecnológico, impressionante, o salto nos últimos 30 anos, sobretudo. Então, não há desculpas. Não há como dizer assim, não dá para ser feito, eu ainda encontro barreiras insuperáveis. De modo algum. Desde há 2000 anos, essas barreiras de encontrarmos os ladrões que nos furtam e que nada mais são do que os defeitos que nós nos permitimos, nós já poderíamos tê-los detectados há 2000 anos, quando Cristo assim nos orientou. Mas ainda assim, se quisermos um combustível, um colaborador, um ajudante de peso para esse processo, a doutrina espírita nos recomenda a caridade. Simples assim. Quer ter força para bem empreender esse processo de compreensão do ladrão, perceber por onde ele entra, para então trancar as janelas devidas? A caridade vai fazer um bem danado, vai melhorar essa percepção e, além de dar muita força, vigor moral para que esse processo ocorra com galhardia, com valentia e com vitória mais à frente. Aí eu pego o nosso Livro dos Espíritos, né, a nossa obra maior, onde o Kardec, na questão 886, pergunta para os benfeitores daquele momento da codificação. Kardec pergunta, como podemos entender a caridade tal qual assim a compreendia o Cristo? Olha que pergunta bacana. Como podemos compreender a caridade tal qual a compreendia o Cristo? E aí, os espíritos nos responderam, e eu tenho até uma sigla para ela, eu chamo de BIP. B-I-P, BIP. Os espíritos disseram, tende benevolência para com todos, indulgência perante as faltas alheias e o perdão das ofensas. Benevolência para com todos, indulgência para as faltas alheias, perdão das ofensas. Aí nós estaremos na prática da caridade tal qual a compreendia o Cristo. E desse modo estaremos criando músculos morais no nosso espírito para bem empreendermos esse combate a esse ladrão que tem nos dificultado um pouco mais a evolução espiritual, porque ele tem ainda se movimentado no nosso íntimo. Cada um reflita por si, descubra seus ladrões, não é? Detecte qual é o momento, por qual janela esse ladrão entra, para que então possa se precaver, para que esse ladrão, quando chegue, encontre a janela e a porta bem fechada e veja que não dá mais para entrar por ali. Como falei há pouco, todos ainda temos os nossos ladrões. E é mais do que nunca importante, nesse momento, reconhecê-los e agirmos para que eles mais não nos roubem. Isso que para nós é tão importante, o nosso desenvolvimento espiritual. Caridade, um baita combustível que irá colaborar sobremodo nesse processo. Ela é a benevolência para com todos, a indulgência para as faltas alheias e o perdão das ofensas. Maravilha? Como falamos há pouco, né, lá no início, vamos encerrar com uma música. Eu escolhi uma canção que eu gosto muito, uma canção do Roberto Carlos, O Homem, que é uma letra que ele e o Erasmo fizeram a partir de um texto psicografado
que o Chico entregou a eles, né? A ele, ao Roberto. Texto de Emmanuel. Então, com o texto ao lado, o Roberto fez uma ou outra adaptação e a situação correu. Oi, Ana. Ó, Ana Lúcia ali. Poxa, minha querida, muito obrigado. Muito obrigado, viu, minha amiga? Poxa, foi um prazerzão estarmos aqui. Maravilha. Cantemos, então. A música é O Homem. Daí o Alexandre volta e nós concluímos a noite. Cantem comigo. Me ajudem. E quem se interessar, vem depois na minha página, no meu Facebook, Fernando de Souza. Nós temos lives às terças, às quintas e aos domingos. Vai ser uma alegria também recebê-los por lá. Terças, quintas e domingo. Chega lá no Face depois que a gente conversa. Vamos lá? Um certo dia um homem esteve aqui. Tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração e no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. E ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim, o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, caminho certo pra seguir. Cantem comigo, vamos? Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo pra seguir. Segunda parte, hein? Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem, crescer pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Tudo que aqui ele deixou não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou, o caminho certo pra seguir. Maravilha, gente. Muito obrigado. Ale, vamos lá? Fernando, depois você entra, vê os comentários. Eu não vou nem ficar fazendo muito elogio, que depois você acompanhou alguns aí, mas depois você entra e vê, tá todo mundo te agradecendo muito, todo mundo gostou muito. A gente disse que as parábolas foi totalmente... Apareceu de uma inspiração numa sexta-feira à tarde, nós começamos à noite, e tem sido uma alegria muito grande para a gente, e graças a Deus para as pessoas que estão fazendo a gente. Legal. Então, em nome do amigo, em nome das pessoas que acompanham a página,
nossa gratidão imensa. Assim, com certeza, logo nós vamos estar presencialmente juntos. Realmente foi um sem querer, porque o período foi muito próximo do que você estaria aqui na região. Mas eu gostaria de agradecer em nome de todo mundo, mas depois, com calma, entre nos comentários. Tenho certeza que muita gente deve estar com cisco no olho, com árvore no olho, porque tem muita gente chorando, provavelmente. E principalmente em relação à parábola, Fernando. Eu vou comentar que a Ana sempre fala isso, e ontem nós falamos na parábola, eu e ela, muita gente não entendia as parábolas, não lia, não gostava, mas a doutrina espírita vem com uma clareza tão grande, e você foi muito feliz em trazer todo o contexto, que é o que a gente diz que o objetivo do parábola, do encontro parábolas com Jesus, foi exatamente esse. Meia hora é muito curto para a gente falar a grandiosidade do ensinamento de todas as parábolas. Então, na verdade, a ideia é exatamente essa, da gente contextualizar para que as pessoas se interessem e vão procurar estudar mais, conhecer mais. E você foi de uma felicidade enorme na sua exposição. Então, muito obrigado pela palestra, pelo carinho que você teve com a gente desde o começo. Eu sei que você acompanha a página. E, claro, que estamos nos falando e logo nós vamos marcar outra. Com certeza, Ale. Muito obrigado, abraço a vocês, abraço a Ana. Um prazerzão estarmos aqui virtualmente hoje. Daqui um pouco a situação volta ao normal e nós nos encontraremos. Temos, com certeza, tem muito jogo pela frente ainda, amigo. A partida só está no começo, tem muita bola para rolar. Com certeza. Um grande beijo, que Jesus abençoe o lar de cada um. Como eu sempre falo nas minhas lives, cada um no seu lar e Jesus no lar de todos nesse instante. Então, que tenhamos uma excelente noite, um excelente final de semana, muita calma, muita paciência nesses momentos. Estamos vencendo, vamos vencer e vamos prosseguir. E fica a liçãozinha de hoje para todos nós, né? Quais são os nossos ladrões? Por onde eles ainda entram? Vamos lutar contra ele? Essa é a ideia. E sempre à disposição, meu querido. Continuamos juntos. Um grande abraço. Muito obrigado. Fernando, até a próxima. Obrigado a você. Beijo no seu coração. Até a próxima. Gente, boa noite a todos. Boa noite. Tchau, tchau.